Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que seriam as testemunhas de Jeová. Esta é uma religião que usa a Bíblia de forma deliberadamente equivocada e engana os seus adeptos. As suas doutrinas procuram diminuir o nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles negam que Cristo seja Deus e não dão honra ao Filho como ao Pai. E se você ler João 5,23, você vai ver que tem que dar a mesma honra ao Pai e ao Filho. Os testemunhos de Jeová nós devemos tratar como está escrito em 2 João, versículos 7 ao 11, porque são inimigos de Deus, ou seja, nem cumprimentar. A salvação que eles pregam está baseada em obras, porque eles negam a divindade de Cristo. Por isso não saudá-los, né? Mas a salvação que pregam está baseada em obras. Principalmente uma obra que é de divulgar a doutrina da Sociedade Torre de Vigia e fazer novos escravos para aquela organização. Existe até um ranking, né? Uma premiação ou uma escala dos melhores do mundo na prática da distribuição de literatura. Entre eles tem isso. A isso eles chamam de pregar o Evangelho. Exceto para um suposto grupo de 144 mil membros da organização, os membros comuns não têm nenhuma esperança de viver no céu e o máximo que eles almejam é um lugar no reino de 1000 anos que acontecerá aqui na Terra. Eu normalmente não perco meu tempo escutando os membros dessa seita porque eu não vou aproveitar nada do que eles falam. E mesmo que uma porcentagem do que eles digam possa ser encontrada na Bíblia, nós não devemos dar ouvidos a eles. Por quê? Lembre-se de que veneno de rato é feito com 90% de milho e 10% de veneno. Você vai comer veneno de rato porque ele tem bastante milho? Se você perguntar alguma coisa a eles, a resposta virá de um livro que eles têm, que é especialmente preparado com respostas para as principais perguntas das pessoas. Alguns levam o livro naquela pastinha que eles andam sempre, mas eles não mostram esse livro para vocês, não usam esse livro publicamente. Quando eu conversei com algum, foi apenas para fazer com que ele ouvisse o Evangelho da graça de Deus. E eu fiquei batendo sempre na tecla de que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores e que é preciso crer nele na sua obra consumada na cruz. Eu sempre procurei não ir atrás deles quando desejam entrar no terreno da profecia, porque eles não vão entender a profecia enquanto não se converterem a Cristo. Aqui vão algumas coisas que os testemunhos de Jeová creem. Veja como eles diferem daquilo que a Bíblia ensina. Um erro das testemunhas de Jeová. O Espírito Santo é uma força ativa e impessoal de Deus. Isso foi publicado numa das revistas dele. Refutação a esse erro. O Espírito Santo é uma pessoa divina que pensa, sente, sofre, fala. Veja, por exemplo, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13:2. Como uma força ativa vai dizer alguma coisa. Outra passagem: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Como uma força ativa vai ficar triste. Um outro erro da testemunha de Jeová: somente os membros da organização serão salvos. Claro, né? Como toda religião falsa tem isso. Refutação a esse erro: o único meio de salvação é a pessoa de Jesus Cristo. Graças à sua obra na cruz, nenhuma organização pode salvar ninguém. Por quê? Porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, versículo 12. Mas o erro das testemunhas de Jeová: Jesus foi um anjo que se tornou um homem. Jesus foi o único homem perfeito, mas não foi Deus em carne. Isso estou citando de trechos de publicações deles. Agora a refutação: Jesus é Deus. Assim como o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não há como você entender isso, que há um Deus em 3 pessoas. Não há como entender, porque é pela fé que nós aceitamos isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. 1 João 1:1.
Outro erro das testemunhas de Jeová: Jesus não voltou da morte no seu corpo físico. Isso eles mencionam numa das suas publicações. Outra menção, outra citação de uma publicação deles: Jesus foi ressuscitado não como criatura humana, mas um espírito. Percebe? Refutação a isso: a visão do Senhor ressuscitado foi um privilégio apenas dos discípulos. Ele ressuscitou num corpo físico, diferente do que tinha antes, porque era capaz de atravessar portas e paredes, mas igualmente físico, palpável, tangível. Não era um espírito apenas. A Bíblia fala: 8 dias depois, estando outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé, chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. João 20, 26. Mais uma passagem sobre isso. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Lucas 24, 41, 42. Mais uma: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. 1 Coríntios 15, 6. Outro erro da testemunha de Jeová, uma outra passagem de um texto deles: Jesus retornou à Terra invisivelmente em 1914. E essa é comum a muitas religiões, né? Falar que Jesus já voltou, estava por aí. A refutação a isso: muitas religiões alegam que Cristo voltou. No caso da testemunha de Jeová, isso foi previsto numa falsa profecia que, depois da data anunciada, precisou receber a adição do invisivelmente, para eles não voltarem atrás. Eles tinham profetizado que Jesus voltaria à Terra em 1914. Quando ele não voltou, mudaram o texto para que Jesus voltou à Terra invisivelmente. Marcos 13, 21 alerta: e se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Outro erro da testemunha de Jeová: a Trindade não existe. Escreve um dos textos dele. Refutação: a existência da Trindade foi revelada no batismo do Senhor Jesus. O Espírito Santo desceu na forma de uma pomba, pousou sobre ele, Deus Pai declarou: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E João 20, 17 também revela que o Pai é uma pessoa distinta e que é Deus. 1 João 5, 20 revela que Jesus é uma pessoa distinta e que é Deus. E muitas passagens revelam que o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. As três pessoas são citadas na fórmula instituída por Cristo no batismo, em Mateus 28, 19. E mesmo assim há um só Deus. E Satanás vai imitar isso depois lá em Apocalipse, porque vai existir Satanás, a besta e o falso profeta, numa clara alusão a uma imitação àquilo que é Deus. Deus um em três pessoas. Outro erro das testemunhas de Jeová: boas obras são necessárias para a salvação. Mais um texto deles diz: a salvação é pela fé e pelas boas obras. Refutação a isso: as boas obras não salvam, apenas podem ajudar a revelar se uma pessoa é salva, em função dos frutos visíveis da sua transformação. E é muito claro isso, porque pela fé, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, de 8 a 10. Mais um erro da testemunha de Jeová: a alma cessa a sua existência na morte. Não existe inferno de fogo onde os condenados serão punidos. Uau! A refutação a isso é que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos, mas os homens também acabarão lá. Inclusive as testemunhas de Jeová, se não se converterem. Mas não era essa a intenção de Deus original. Deus criou para o diabo e seus anjos o lago de fogo. Mesmo assim, não há fim para a alma ou para o fogo. Não há extermínio da alma. Nem a alma é exterminada, nem o fogo eterno vai ser exterminado. A palavra-chave aí é nunca. Assim como o salvo nunca perderá sua salvação, o condenado nunca ficará livre da sua condenação. O Senhor falou assim: se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno ou lago de fogo, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga.
Isso está em Marcos 8, 43 a 44. Outra passagem ele diz, ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Lucas 3,17. Outro erro das testemunhas de Jeová, somente 144 mil testemunhas de Jeová irão para o céu. Muitos vão ficar de fora então, né? Mas vamos à refutação para isso. O texto de Apocalipse mostra claramente que esses 144 mil são israelitas das diferentes tribos de Israel. Não são gentios salvos e pertencentes ao corpo de Cristo, que é a igreja, cuja porção é celestial. Lá diz assim, ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil e assim por diante. Mais um erro das testemunhas de Jeová, a transfusão de sangue é pecado. Isso é o que eles dizem. Refutação, a passagem bíblica do Antigo Testamento e a confirmação no Novo Testamento mostra claramente tratar-se de comer sangue. Comer sangue. Confundir o ato de comer com uma transfusão, que pode nem ser de sangue, mas de um derivado de sangue, de um plasma, por exemplo, é um erro grosseiro. Veja lá em Deuteronômio 12, fala assim, somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Mais outro erro da testemunha de Jeová. É possível perder sua salvação. Esse não é só da testemunha de Jeová, esse é um erro de muitas denominações, principalmente pentecostais. Mas a refutação a isso, não é possível tirar das mãos de Deus aquele a quem Ele salvou pelo sacrifício do seu próprio Filho. Porque a palavra-chave, mais uma vez, é nunca. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, disse o Senhor Jesus em João 10, 28. Quanto aos versículos que você citou, os 144 mil, são exatamente o que diz a palavra em Apocalipse 7, de 4 a 8. Todos são judeus. E além de judeus convertidos, haverá também uma multidão de gentios convertidos, em Apocalipse 7, 14. Mas isso é depois do arrebatamento da igreja, isso é depois, quando Cristo vier para reinar. A ordem dos acontecimentos é mais ou menos assim. Acontece o arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses 4, 17, que inclui todos os salvos por Cristo, ficam na terra os que ouviram o evangelho e não creram, inclusive os testemunhos de Jeová, e também os que não ouviram o Evangelho e não tiveram oportunidade, portanto, de crer, de estar entre os salvos da igreja. E depois disso, depois da igreja partir da terra, os que ouviram e não creram não terão outra chance, porque Deus fará com que creiam na mentira do anticristo, que vai se levantar após o arrebatamento da igreja. Isso está em 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 12. Porém, os que não ouviram, sejam eles judeus e gentios, poderão ainda se converter na grande tribulação, durante o tempo de tribulação. E é desses que fala a passagem de Apocalipse que você citou. No final da tribulação, da grande tribulação, nós voltaremos com Cristo. Os que creem voltarão com Cristo para julgar as nações, e aí terá início o milênio, que é o reino de Cristo sobre a terra. Os cristãos, a igreja, não participará do reino na terra como súditos, não, mas reinará com Cristo sobre a terra. 2 Timóteo 2,12. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.